Olá, povo lindo e amado de Deus. Iniciamos essa semana com a palavra sobre planejamento, né? O Senhor, Ele quer que nós venhamos a nos planejar, que nós venhamos a ser o quê? Organizados na nossa vida financeira. Então, não só na vida financeira, mas em todas as áreas. É que hoje é voltado para a vida financeira, né? Então, que você venha pegar o exemplo dessa palavra hoje e venha praticar em sua vida, para que assim você venha a ter resposta. Porque muitas das vezes nós não temos resposta por falta de um foco, por falta de um planejamento. Então, que você venha ouvir o que o Senhor tem a dizer e pôr em prática em sua vida, tá bom? Porque a prática é o que vai trazer o resultado. Então, vamos lá no livro de Lucas 14, a partir do versículo 28. Lembrando que esta passagem, o Senhor estava falando sobre o reino dos céus, sobre negar a própria vontade, né? Aqui estava falando sobre o discípulo carregar a sua cruz, tá bom? Só que o Senhor me deu esta palavra para trazer para a vida financeira, então eu vou ler com foco naquilo que o Senhor me passou, tá bom? Então, já estou dando essa explicação para aqueles que é conhecedor da palavra, né? Não falar, olha, tá fazendo com versículo solto para passar alguma coisa. Não, eu estou trazendo o que o Senhor me orientou a trazer, tá bom? Então, vamos lá. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, olha aqui o que o Senhor está falando através da palavra. Ele está falando do planejamento, né? Como que o homem, ele querendo construir uma torre, ele não vai se assentar ali e fazer todos os cálculos para ver se ele tem condição de concluir aquela obra, né? Então, ele está falando aqui, na sua vida financeira, na minha, né? Que nós temos que sentar, né? Analisar, fazer ali o planejamento dos nossos compromissos, né? Então, muitas das vezes, né, o ser humano em si, ele fica ali perdido, sabe? Ele fica com crise de estresse, nervoso, crise de ansiedade, por conta de dívidas, por conta de contas a pagar. Mas por que ele fica desta forma? Porque muitas das vezes não se organizou. Porque muitas das vezes não teve, né, esse planejamento. Então, uma pessoa, ela vai ali comprar um carro, tá? Mas ela observou se ela vai ter condição de pagar o IPVA, se ela vai ter a condição de trocar de óleo, colocar gasolina. Porque a pessoa, muitas das vezes, ela pensa no carro, né? Mas ela não pensa que ele também, né, é um investimento que vai mais dinheiro, né? Não é só a questão do carro em si. Precisa de tempos em tempos trocar pneu. E às vezes a pessoa pega uma parcela de um carro que é quase o valor do salário que ela recebe. E aí ela tem que o que ainda? Tem que pagar aluguel de casa, às vezes, ou uma parcela da casa. Tem que pagar conta de água, luz, colocar comida dentro de casa. Então, né, o que o senhor está falando aqui? Ele está falando não compra um carro? Não, ele está falando se planeje primeiro, né? Porque às vezes você pega uma parcela que não cabe no seu bolso. Mas você se planejando, né? Você pode o quê? Em um planejamento, ver quanto que eu preciso para comprar um carro. Ah, eu quero comprar até... Vamos dizer, eu quero comprar até dezembro, tá? Até dezembro eu preciso de quanto para comprar um carro? Eu preciso necessariamente parcelar ele? Preciso que seja um carro novo, zero, né?
Então você senta e analisa qual é a sua necessidade também, né? Qual é a sua necessidade para aquele momento? E você, com este planejamento, você vai ser bem-sucedido. Aquilo que você deseja, você planejou e vai dar certo. Por quê? Você primeiro planejou, né? Você vê que lá na palavra de 2 Crônicas, né? Fala ali fala do o filho de Davi, né? Salomão. Fala que Salomão tudo que intentou fazer na casa do Senhor e na dele, ele conseguiu. E o que é intentar? Ele pensou, sabe? Ele desejou fazer. Então, tudo que ele desejou fazer, ele fez, né? Mas ele era um homem que se planejava, tanto que ele era o homem mais sábio da Bíblia, né? A sabedoria de Salomão excede, né, de muitas pessoas. A Bíblia mesmo relata isso, porque ele pediu para Deus sabedoria, né? Quando o Senhor perguntou para ele, Salomão, o que você quer? Ele falou, eu peço que eu tenha sabedoria para poder guiar o povo. Sabedoria e inteligência. Foi o que ele pediu. O Senhor falou, vou te dar, e além disso ainda vou te fazer ser rico, né? Porque ele soube pedir. Às vezes a gente não sabe pedir para Deus. Às vezes a gente quer ganhar, né? As pessoas querem ganhar na Mega Sena, quer ganhar milhões, mas não sabe nem o que vai fazer quando recebe aquele dinheiro. Aí quando tá com dinheiro na conta, o que acontece muitas das vezes? Sai dando para um, para outro, quando vai ver no final já ficou sem nada de novo. Ou tá dando para as pessoas, ou está, vai para um vício, né? Gasta tudo no vício da cachaça e por aí vai. Tem outros, né? Então, a pessoa ela não sabe lidar com dinheiro. E aí o Senhor tá falando aqui, você precisa saber lidar com o seu dinheiro e você vai saber lidar com ele se planejando. Coloca na ponta da caneta, né? Quando você anota ali, você consegue ter uma clareza melhor do que ficar só na mente, né? Às vezes você vai perguntar um negócio, a pessoa vai perguntar, você tem sonho, você tem meta? Tenho. Você tem um projeto? Não, tá tudo na minha cabeça. Mas da cabeça não sai, porque na cabeça dela também tem aquilo. Ah, mas será que eu vou conseguir? Ah, mas eu não tenho condição. Ah, mas eu tô cheia de dívida, né? Eu falo porque já aconteceu comigo. Teve um tempo que, foi logo quando eu fiquei sozinha a princípio, começou a me bater até um desespero. Porque eu falei, caramba, Deus, quantas contas que a gente tem para pagar, meu Jesus? E como que eu vou pagar isso tudo? Eu queria tanto realizar tal sonho, porque eu tenho sonhos também, gente, né? Sou humana. E ali, o Senhor pegou e falou, ao invés de você ficar pensando, anota, né? Aí eu fui e anotei todos os meus gastos, né? Tudo que eu tinha ali de compromisso. Aí o Senhor pegou, aí eu olhei assim e falei, meu Deus, o negócio tá feio. Aí o Senhor pegou e falou assim, agora, eu não ensino você a ter visão de águia? Então olha para o futuro. Daqui a quantos meses, vamos dizer que daqui a uns 3, 4 meses, como que vai estar as suas contas? Soma aí. Você vai ter alguma parcela? Porque na época eu tinha parcela. Aí eu fui somar, não tinha parcelas. Aí eu falei, olha, como fica mais tranquilo, fica mais leve. E eu olhando aquilo, eu falei, o que tá me lascando? Ter cartão de crédito, né? Usar o cartão de crédito não é ter o cartão de crédito, é ficar usando, parcelando, né? O cartão de crédito, ele é bom ali num momento que, tipo, realmente você não tem aquela necessidade, você não tem aquele dinheiro e precisa daquilo, né? É algo que entendeu? Momento de socorro, você, né, vai ali no cartão. Mas que você não faça daquilo um hábito, porque às vezes a gente faz de um hábito. Terminou de pagar ele, já faz outra dívida em cima, né? Só que se você se planejar, como aqui a palavra está falando, você consegue juntar o seu dinheiro e comprar à vista e ter até mais desconto, né? Então,
Usando o exemplo do carro, né? Eu vou falar um exemplo que assim, eu vivo, né? Meu esposo, ele nunca gostou, né, de comprar, assim, carros parcelados, né? Em concessionárias, essas coisas, porque ele sabe que os juros que eles colocam é o preço de 2 carros. Então, o que ele fazia? Né? Ele juntava dinheiro, guardava, né, ali tudo. E quando ele tivesse uma boa quantia que desse para ele fazer um esquema, né? Vamos dizer assim, conseguiu uns 4.000, 5.000 ou 3.000, né? E ele começa a pesquisar. Ele começa a pesquisar carro, né? E não é qualquer carro, não é um carro que vai ficar dando problema. Ele escolhe carro bom, né? E vai lá e faz um acordo com a pessoa. Olha, eu tenho tanto. Tem como você fazer parcelado? Né? Porque parcelado com a pessoa sai, não vai ter juros, igual tem uma concessionária, né? Então eu tô falando que não deve comprar uma concessionária? Não, se você pode ir lá também, vai na fé, né? Só que você tem que o quê? Se planejar para ver se você vai ter a condição de pagar. Para ver se aquilo ali é realmente necessário naquele momento. Porque às vezes dá para você esperar um pouquinho, juntar um pouco do dinheiro e fazer um bom investimento, né? Então, quando você senta, olha o que ele falou. O homem, ele senta, ó. Pois qual de vós pretendendo, estava pretendendo ainda, não começou, construir uma torre, não se assenta primeiro. Se assenta primeiro. Às vezes a pessoa tá correndo para lá, tá correndo para cá, não sabe nem quanto que tem. Às vezes quer comprar uma casa, quer fazer uma faculdade. Eu não sei o que você quer fazer. Só que muitas das vezes tá lá se descabelando, nem sentou ainda. Nem planejou, nem pensou, será que isso realmente é necessário? Né? Às vezes, quando eu falo se realmente é necessário, porque às vezes a pessoa tá correndo porque quer comprar um monte de imóvel para casa dela. E muitas das vezes a casa dela tá com os móveis bons. E ela pode investir em outra coisa que vai dar futuro para ela, né? Então, eu não estou falando aqui para você desistir daquilo que você quer, mas eu estou falando para você sentar e se planejar e analisar o tempo para isso se cumprir, né? Porque nós, seres humanos, temos aquela síndrome do imediatismo, né? Síndrome eu coloquei, tá? Não quer dizer que existe isso não, tá amarrado no nome de Jesus. Mas tem aquela questão do imediatismo. Tipo, eu quero pra ontem, né? Eu tenho esse sonho, eu tenho essa meta, eu quero pra ontem. E muitas das vezes se desespera porque quer naquele tempo e não consegue. E aí começa a se desesperar e falar, é porque não é pra mim mesmo, é porque eu não tenho condição, é porque eu não posso, é por causa disso, por causa daquilo, né? Que nem às vezes você quer fazer uma faculdade, mas você não tem a condição, né? Financeiramente, que eu diga. Mas você já parou para sentar e olhar todas as possibilidades que você pode para esse estudo? Às vezes tem um FIES, você pode concorrer a uma bolsa de estudo fazendo fazendo as provas do Enem, né? Tem tantas outras coisas que você pode fazer quando não se tem condição financeira. Eu posso pesquisar, porque eu não sei, acho que é só em São Paulo que tem, eu não sei se tem em outros lugares, tem um lugar chamado CEL, né? Que tem faculdades gratuitas. Uma que eu lembro, né, é a de pedagogia. Tem gratuito, né? Tem outras também, só que agora eu não consigo me lembrar quais são, né? Eu só lembro da pedagogia. Só que muitas pessoas não sabem que tem isso. Elas não têm esse acesso, né? E outras até têm o acesso, mas não vai atrás. Irmão, eu vou falar pra você que se você não for atrás, ninguém vai por você. Se você não pegar, se planejar, se levantar da tua cadeirinha e ir pra cima, né? Você não vai chegar ao seu objetivo. Então você pega, olha, faz o teu orçamento,
direitinho, vê o que dá para você fazer. Coloca ali um objetivo, tá? Qual é o meu objetivo hoje na minha vida financeira? Eu, Eva, vou falar qual é o meu objetivo, né? Dar um exemplo aqui. O meu objetivo hoje é realizar meus sonhos, né? É realizar o meu sonho. Não é limpar meu nome, porque meu nome não tá sujo, né? Não é diminuir minhas contas, porque eu já diminui o máximo que eu podia. Eu já enxuguei o máximo que eu podia. Eu não utilizo mais cartão, né? Não fico fazendo compras parceladas. Então, essa parte eu já tratei. Então, a minha parte agora é atingir as minhas metas, é realizar os meus sonhos. Então, para que eu faça isso, qual é a atitude que eu tenho que ter? A atitude que eu tenho que ter é somar, né? Fazer o orçamento daquilo que eu quero, que eu já fiz até o orçamento. Então, eu fui atrás do meu sonho, né? Fiz o orçamento para ele, sabendo quanto eu preciso investir. Agora eu sei o quanto eu preciso, né? Ali, investir aquele dinheiro numa conta, né? Para quê? Para realizar esse sonho. Vou dizer um deles, né? Eu quero pôr papel de parede na minha casa, no quarto das minhas crianças, né? Vou começar por lá. Então, para que eu coloque em uma das paredes, né? Foi algo que Deus me deu essa semana, pra você ver. Eu queria colocar no quarto inteiro. Só que no quarto inteiro vai mais de R$600. E eu, por agora, não tenho essa condição, né? E aí o Senhor pegou e falou, mas por que você não começa de pouco? Vai de pouco. Você consegue colocar em uma parede só? Aí eu olhei assim, eu falei, dá. Eu falei, mas que papel de parede que eu vou colocar no quarto dessas crianças numa parede só, meu Deus? Né? Porque eu tenho que escolher algo neutro, porque eu tenho 2 meninos e 2 meninas. Por mais que os meninos ainda não estejam sendo frequentes aqui agora, né? Mas eles frequentam, né? Então, aí o Senhor me mostrou o papel de parede. Eu falei, nossa, que lindo, maravilhoso. Além de combinar com as crianças, vai combinar com os móveis do quarto e vai combinar com o meu escritório, que é lá também, né? Eu separei um cantinho do quarto das crianças para ter meu escritóriozinho ali. Tem a minha mesinha, tudo, né? Para que eu possa fechar a porta, porque senão ficam toda hora abrindo. E aí fica ruim para mim atender os meus clientes. Então, olha só os benefícios de eu cuidar da decoração do quarto dos meus filhos, né? Além de ser um lugar aconchegante para que eles possam dormir, não vai sujar as paredes, porque eu já pintei várias vezes. Então, o gasto com a tinta sai mais caro do que eu pôr um papel de parede, né? E vai ficar uma decoração bonita para o meu escritório, a qual eu estava pensando de fazer outro tipo de decoração. E colocando na ponta da caneta, eu falei, compensa mais eu colocar o papel de parede. Porque em uma parede só, eu vou gastar em torno de uns 150, 160 reais no papel que eu quero, né? Eu já fiz o orçamento. Fui lá, pesquisei, né? Melhor valor, melhor papel, o tamanho, pesquisei tudo direitinho, né? Então, eu vou gastar em torno de 150, 160. Será que esse valor eu tenho condição de fazer? Eu tenho condição de fazer, né? Falta um pouquinho só, mas eu já tenho uma boa parte. Então não vai demorar. Muitas das vezes a gente desanima e acha que não somos capazes de fazer porque a gente fica pensando no tempo que vai demorar, né? Para mim colocar, se eu tivesse feito isso antes, é porque eu tava cuidando de outras coisas antes. Mas hoje, nessa organização, se eu pego, eu sento, né? Tipo, eu sei quanto eu preciso agora, quanto que eu já tenho uma boa parte, eu sei quanto que falta, então eu vou me dominar, né? Pra não passar numa loja e querer comprar um sapato, uma roupa, né? Que às vezes não tenho necessidade, eu não tenho necessidade, por isso que eu tô dando esse exemplo. Não tenho necessidade de comprar roupa, sapato, não, né? Porque eu tenho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me controlar pra não gastar com besteiras, coisas desnecessárias, que eu não tô precisando no momento, para no mês seguinte eu poder pôr o papel de parede, né? No mês seguinte eu vou poder pôr o papel de parede, porque eu já fiz o orçamento. Eu vou conseguir concluir. Aí que nem ele fala aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Porque esse homem não podendo acabar, não vai chegar os outros para zombar dele, né? Dizendo, ó, este homem começou a construir e não pode acabar, né? Então, às vezes você começa, colocou o papel de parede na metade da parede e não concluiu. Então, por isso que você tem que tirar as medidas tudo certinho, né?
Aqui vale o planejamento, né? Tirei as medidas certinhas da parede, né? Eu vou comprar na medida exata? Não, vou comprar um pouquinho a mais. Então eu me planejo para comprar um pouquinho a mais. Por quê? Porque Deus o livre vem com um defeito, ou vem, tipo, eu vou precisar de uma tirinha ainda, né? Quando você compra, às vezes, contadinho, às vezes pode ser que dê alguma coisa. Então, você sempre pensa em um pouquinho a mais, né? Por isso, do planejamento. Então, o Senhor, Ele quer trazer aqui para a sua vida financeira, que você se planeje para você, né, realizar os teus sonhos. Deus, Ele quer realizar, mas também depende de você. Deus, Ele te dá sabedoria, né, para fazer. E Ele opera milagres, mas coisas que a gente pode fazer, né, que está fora do nosso alcance, aí cabe a nós, né? Coisa que nós não podemos fazer, aí cabe a Ele. Ai, tô confundindo, né? Então, o que a gente não pode fazer é coisa, tipo, vamos dizer, eu preciso de uma cirurgia, preciso, né, fazer uma cirurgia de emergência, não tenho condição de pagar e o negócio é pago, aí Deus faz um milagre, né? A gente ora ali, Deus, Senhor, envia providência e tal, Deus toca em um, toca em outro e acontece um milagre ali, né? Ou o que pode acontecer? Tá, Senhor, eu só tenho tanto. Eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso e já vi um pastor abençoado de Deus, que eu comecei a fazer até mesmo por causa do testemunho dele, né? A gente conhece ele como pastor Primo. Ele falou que quando ele foi comprar a casa dele, ele já tinha passado muita humilhação, tal, né? Muitas questões com o dono de casa, que ele pagava aluguel. Ele pagava direitinho, mas os donos da casa sempre tinham algum problema, né? Queria arrumar alguma confusão. Então, mas aí, né, da última que ele passou um estreito, ele decidiu comprar a casa dele. Aí ele pegou e falou: Senhor, eu só tenho tanto na minha conta. Era bem pouquinho, eu não lembro agora quanto que era, mas era bem pouquinho, era reais ainda. Não era nem 1.000, né? E ele falou: eu só tenho tanto e tenho meu carro. Já era um carrinho, né? Não era novo, não. E aí ele pegou e falou: só tenho isso, Senhor. Envia uma providência e tal. E aí o que Deus fez? Deus, né, enviou uma pessoa que estava precisando do carro. O rapaz estava precisando do carro para ir no médico. E aí eles fizeram meio que uma troca ali, né? Ele deu o carro e o rapaz deu o terreno para ele. Meio que um escambo, né? Ele deu a quantia que ele tinha na conta também. E aí o restante é ele, Deus que sabe. E eu não sei de tudo, não, né? Mas eu fiz a mesma coisa, através do exemplo dele. Quando foi para comprar minha casa, eu sempre falo da minha casa. E é uma bênção de Deus, eu tenho orgulho daquilo que eu recebi do Senhor, né? Eu também falei para Deus, eu falei: Senhor, eu só tenho 30 mil reais na conta. Não era nem minha conta, era do meu esposo. O dinheiro não era nem meu. Falei: a gente só tem 30 mil, Senhor. Envia uma providência, um lugar que a gente possa comprar com esse valor, porque tá tudo de 200 mil as casas, né? 200, 300. E aí, para ter de entrada, tinha que ter mais de 40, 50 mil de entrada. E eu não tinha, né? Eu falei: Senhor, ainda temos que pagar os documentos da casa, que o documento da casa vai dinheiro, foi acho que mais de 10 mil reais que a gente gastou em documentação, né? Então eu falei: tem documento da casa, Senhor, ainda a gente tem que pagar as contas. Senhor, envia a providência. Aí o rapaz do apartamento, ele ia vender por 168 mil. Eu não ia ter o dinheiro ainda de entrada. Aí na hora a corretora falou: oferece 150. Eu sabia que eu já tinha feito o orçamento, pra você ver, né? Já tinha feito o orçamento. Eu falei: eu sabia que se fosse 150 mil, eu teria o dinheiro de entrada. Eu teria os 30 mil, que a entrada era esse valor. Aí ela falou: oferece 150 mil, 150 pra ele, né? Aí eu peguei e falei: eu vou oferecer. Eu não queria muito apartamento não, mas eu vou oferecer esse mil. A gente foi e ofereceu. Ele aceitou na hora. Ele nem questionou, tal, ele aceitou na hora. Aí meu esposo, o bicho é chavequeiro, né? Abençoado de Deus, é um dom maravilhoso, que Deus usa bastante ele pra isso, né? Ele, chavequeiro no sentido do quê? Ele quer abaixar o preço de mais e mais e mais, ele vai tentando enxugar ali, né? E eu falo: não, eu tento, né? Eu sou mais, tipo assim, eu gosto de dar aquilo que vale, né? Então, aí ele queria baixar para 140 mil, acho, um negócio assim. Aí o rapaz pegou e falou: não, eu vou vender para outra. Ele falou: tá bom, eu aceito 150 então.
né? Mas a gente conseguiu. Olha só a questão do planejamento. Se eu não tivesse me planejando, eu ia falar, ai não, 150 mil ainda tá caro. Ou eu ia falar, não, eu não tenho. Eu ia falar alguma coisa, mas eu não iria investir, porque eu iria achar que não tinha aquela condição. E às vezes eu tenho, né? Às vezes você tem condição para comprar alguma coisa, né? Que você tá precisando, não é coisa aleatória não, né? Você tem condição de investir. Só que muitas das vezes você olha pro seu pouco e acha que não serve, né? Então do meu pouco, que era 30 mil para comprar um apartamento, Deus fez muito, né? Para a glória de Deus, já pagamos boa parte, né? Vamos continuar, né? Em nome de Jesus que tá aí. E o Senhor, Ele deu essa condição. Olha também a importância de você sentar e conversar com Deus. Porque quando eu sento, eu vou falando com Deus. Eu vou falando, Senhor, eu posso ir nisso aqui. Senhor, eu tenho condição disso aqui. Aquilo que Deus falou, eu tô nesse negócio, vou que vou, né? Então, que você venha sentar também, né? Conversar com Deus, fale com Ele, pergunta o que você deve fazer e vai vir assim as ideias do que você deve fazer, tá bom? Para que você venha a concluir o que você iniciou, porque aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, Deus, ele é fiel para terminar a obra na tua vida. Então, muitas das vezes você até começou uma obra na tua casa, mas você parou pela metade, porque você ficou olhando para as condições. Hoje, o Senhor está falando para você, senta e volta a planejar, volta a projetar, porque aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para terminar. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.